Título 6º. Das medidas de segurança. Artigo 110. As medidas de segurança são pessoais ou patrimoniais. As da primeira espécie subdividem-se em detentivas e não detentivas. As detentivas são a internação em manicômio judiciário e internação em estabelecimento psiquiátrico anexo a manicômio judiciário ou ao estabelecimento penal, ou em seção especial de um ou de outro. As não detentivas são a cassação de licença para a direção de veículos motorizados, o exílio local e a proibição de frequentar determinados lugares. As patrimoniais são a interdição de estabelecimento ou sede de sociedade ou associação, e o confisco. Artigo 111. As medidas de segurança somente podem ser impostas. Inciso 1º. Aos civis. Inciso 2º. Aos militares ou assemelhados, condenados à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, ou aos que de outro modo hajam perdido função, posto e patente, ou hajam sido excluídos das Forças Armadas. Inciso 3º. Aos militares ou assemelhados, no caso do artigo 48. Inciso 4º. Aos militares ou assemelhados, no caso do artigo 115, com aplicação dos seus parágrafos 1º, 2º e 3º. Artigo 112. Quando o agente é inimputável, artigo 48, mas suas condições pessoais de o fato praticado revelam que ele oferece perigo à incolumidade alheia, o juiz determina a sua internação em manicômio judiciário. Parágrafo 1º. A internação, cujo mínimo deve ser fixado de entre 1 a 3 anos, é por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade do internado. Parágrafo 2º. Salvo determinação da instância superior, a perícia médica é realizada ao término do prazo mínimo fixado à internação e, não sendo esta revogada, deve aquela ser repetida de ano em ano. Parágrafo 3º. A desinternação é sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior, se o indivíduo, antes do decurso de 1 ano, venha a praticar fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Parágrafo 4º. Durante o período de prova, aplica-se o disposto no artigo 92. Artigo 113. Quando o condenado se enquadra no parágrafo único do artigo 48 e necessita de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação em estabelecimento psiquiátrico anexo a manicômio judiciário ou ao estabelecimento penal, ou em seção especial de um ou de outro. Parágrafo 1º. Sobrevindo a cura, pode o internado ser transferido para o estabelecimento penal, não ficando excluído o seu direito a livramento condicional. Parágrafo 2º. Se, ao término do prazo, persistir o mórbido estado psíquico do internado, condicionante de periculosidade atual, a internação passa a ser por tempo indeterminado, aplicando-se o disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo anterior. Parágrafo 3º. A idêntica internação para fim curativo, sob as mesmas normas, ficam sujeitos os condenados reconhecidos como ébrios habituais ou toxicômanos. Artigo 114. A internação, em qualquer dos casos previstos nos artigos precedentes, deve visar não apenas ao tratamento curativo do internado, senão também ao seu aperfeiçoamento, a um regime educativo ou de trabalho, lucrativo ou não, segundo o permitirem suas condições pessoais. Artigo 115. Ao condenado por crime cometido na direção ou relacionadamente à direção de veículos motorizados, deve ser cassada a licença para tal fim, pelo prazo mínimo de 1 ano, se as circunstâncias do caso e os antecedentes do condenado revelam a sua inaptidão para essa atividade e consequente perigo para a incolumidade alheia. Parágrafo 1º. O prazo da interdição se conta do dia em que termina a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança detentiva, ou da data da suspensão condicional da pena ou da concessão do livramento ou desinternação condicionais.
Parágrafo 2º. Se, antes de expirado o prazo estabelecido, é averiguada a cessação do perigo condicionante da interdição, esta é revogada, mas, se o perigo persiste ao termo do prazo, prorroga-se enquanto não cessa aquele. Parágrafo 3º. A cassação da licença deve ser determinada ainda no caso de absolvição do réu em razão de inimputabilidade. Artigo 116. O exílio local, aplicável quando o juízo considera necessário como medida preventiva, a bem da ordem pública ou do próprio condenado, consiste na proibição de que este resida ou permaneça, durante um ano, pelo menos, na localidade, município ou comarca em que o crime foi praticado. Parágrafo único. O exílio deve ser cumprido logo que cessa ou é suspensa condicionalmente a execução da pena privativa de liberdade. Artigo 117. A proibição de frequentar determinados lugares consiste em privar o condenado, durante um ano, pelo menos, da faculdade de acesso a lugares que favoreçam, por qualquer motivo, seu retorno à atividade criminosa. Parágrafo único. Para o cumprimento da proibição, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior. Artigo 118. A interdição de estabelecimento comercial ou industrial, ou de sociedade ou associação, pode ser decretada por tempo não inferior a 15 dias, nem superior a 6 meses, se o estabelecimento, sociedade ou associação serve de meio ou pretexto para a prática de infração penal. Parágrafo 1º. A interdição consiste na proibição de exercer no local mesmo comércio ou indústria, ou atividade social. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação, cuja sede é interditada, não pode exercer em outro local as suas atividades. Artigo 119. O juiz, embora não apurada a autoria, ou ainda quando o agente é inimputável, ou não punível, deve ordenar o confisco dos instrumentos e produtos do crime, desde que consistam em coisas. Inciso 1º. Cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constituem fato ilícito. Inciso 2º. Que, pertencendo às Forças Armadas ou sendo de uso exclusivo de militares, estejam em poder ou em uso do agente, ou de pessoa não devidamente autorizada. Inciso 3º. Abandonadas, ocultas ou desaparecidas. Parágrafo único. É ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, nos casos dos NS. Primeiro. E inciso 3º. Artigo 120. A medida de segurança é imposta em sentença, que lhe estabelecerá as condições, nos termos da Lei Penal Militar. Parágrafo único. A imposição da medida de segurança não impede a expulsão do estrangeiro. Título 7º. Da ação penal. Artigo 121. A ação penal somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público da Justiça Militar. Artigo 122. Nos crimes previstos nos artigos 136 a 141, a ação penal, quando o agente for militar ou assemelhando, depende da requisição do Ministério Militar a que aquele estiver subordinado. No caso do artigo 141, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça.